Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre a ISA Energia. Dividendos serão fracos para os próximos anos? Será que a ISA Energia poderia deixar de ser uma boa pagadora? Inclusive, existe um fator que pode fazer com que a ISA Energia, infelizmente, traga um retorno medíocre para os seus acionistas, tá? É uma boa empresa? É, mas esse fator está me deixando bem desconfortável e por isso que na carteira de ações do canal eu não possuo ações de energia e poderia exigir um preço muito competitivo para colocá-la na carteira. Então já fiquem comigo até o final, já para vocês saberem sobre este novo fato. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dando like porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. A ISA Energia é o velho filé mignon da Bolsa Brasileira. É uma empresa inteiramente, do setor de transmissão. O setor de transmissão, comparando com geração e distribuição, tende a ser o setor menos cíclico, mais anticíclico de todos. Tanto que a gente apelida ele de filé mignon da Bolsa, porque ganha com receitas extremamente previsíveis, pode se endividar mais, porque acaba tendo uma previsibilidade, incalculável, diferentemente das geradoras e das distribuidoras, e é um setor que tem os seus contratos de concessão reajustados por índices de inflação. Então perceba que olhando aqui, a foto é maravilhosa, tá? O setor de transmissão, sem dúvida nenhuma, é o melhor da Bolsa. ISA Energia de 10 anos para cá trouxe um retorno muito bom ao acionista, mais de 300% de rentabilidade, numa lupa de mais ou menos aí 10 anos. Então perceba que é sim uma excelente companhia. Só que agora o preço para mim pode parecer esticado. E não é só olhando nominalmente. Um fator que na minha opinião poderia deixar a ISA Energia pouco atrativa no quesito preço é um componentezinho, pessoal, que se chama RBSE. Pablo, que raios é esse? A RBSE são ativos antigos que a ISA Energia possui na infraestrutura dela, que mais de 50% da receita da ISA Energia depende justamente desses ativos antigos e que terá um vencimento programado para o ano de 2028. Então perceba que já para 2028 a empresa poderia ter um baque na sua receita. Porém, existe o contraponto. A empresa está se mexendo bastante para fazer com que essa questão da RBSE não impacte abruptamente os seus resultados. Tanto que ela já tem aí, investido em projetos Greenfield, em projetos do zero, energizando aí, torres de transmissão e está dobrando essa capacidade produtiva. Tanto que ela está com alto investimento, alto CAPEX projetado. Por isso que, consequentemente, a dívida dela tem subido ano a ano, porque ela está investindo mais na tentativa de acabar compensando, esse dano da RBSE. Então assim, pessoal, por elas e elas, vamos supor que ela apenas mantenha esse resultado, que ela não agregue crescimento olhando até 2028. Vamos supor que ela mantenha esse lucro líquido na faixa de 2,4 bilhões, tá? Vamos colocar a margem um pouco para baixo, 2,3 bilhões. Por que eu não acho ISA Energia toda essa barganha neste preço? Não significa que eu não possa comprar ISA Energia, é uma boa empresa, mas eu exigiria um preço melhor. Hoje, ela está cotada por 20 bi de valor de mercado. Se você dividir por 2,3 de lucro líquido, projetado para 2028, supondo que ela vai compensar esse dano com a RBSE, você tem uma relação preço-lucro de 8,72, o que não é caro, não é caro. Se você comparar com a média de ISA Energia, você pode ver que o PL dela em mercados eufóricos fica pelo menos em linha com o Ibovespa. Não aparece aqui, mas fica em 12 a 11 vezes. Mas na verdade em 12, para ser mais exato. Então 12 dividido por 8,72, você tem um potencial de alta, 12 dividido aqui por 8,72, potencial de alta de 37% na cotação. Então perceba que é sim um bom potencial de alta. E o dividend yield pode ser bom. Por quê? Em 8,62, você tem aqui, ela pagando um payout de 50%, você pode ter
consequentemente, quase 6% ao ano de yield. Mas qual que é o problema, pessoal? É o preço. Eu não vou comprar uma ação que, tecnicamente, pense bem, menos payout, supondo que ela apenas tem esse ROI, o ROIC, né, na verdade, porque como ela está tendo dívida, isso aqui consome boa parte da sua rentabilidade. Então a média da empresa é de 16,5% ao ano. Na verdade, daqui para frente ela pode crescer a uma taxa de 8% ao ano na média. Eu vou colocar 6, tá? 6, porque como ela está tendo aí essa questão da RBSE, só daqui 3 anos para ela manter essa receita, tecnicamente o lucro da empresa vai ficar de lado. Então vamos colocar aqui uns 7%. Se ela me pagar um yield de 6 e eu reinvestir uma taxa de 13 e supor um re-rating, reprecificação do papel, a empresa vai me dar 20% ao ano. O que é bom? É bom. Só que tem ações do setor elétrico que eu acho que pode ter mais potencial de crescimento, na minha opinião. Tipo uma CPFL, tipo empresas aí do setor de geração que estão mais largadas. Então assim, pessoal, ISA Energia neste preço eu não acho uma extrema barganha. Essa pelo menos é a minha opinião, tá? E os dividendos poderão ser fracos, pelo menos até 2028. Após ela acabar compensando a receita dela com a RBSE, a gente pode ter uma expectativa de crescimento maior. Então, na verdade, o único defeito da ISA Energia não é o resultado, não é a tese, é uma excelente empresa, alta rentabilidade, o problema é o preço. Para ela ficar barata, para mim, tá? Só abaixo aí dos R$21, como ela já teve cotada em momentos passados. Aqui em 2025, para mim, estava descontada. Não comprei porque não dá para se comprar tudo, né, pessoal? Eu estava focando em outras ações. Mas ali, ó, a 19, a 20 reais já fica mais descontada. Por quê? Hoje, se a gente colocar uma ISA Energia a 20 reais, se você pega aqui, ó, 20 reais e multiplica pelo número de papéis, você tem um valor de mercado de 13 bi. Se ela apenas manter o seu lucro líquido de 2,3 bilhão, projetado com a RBSE, já é a empresa tendo esse efeito de compensação, né? 13 de valor de mercado dividido por 2,7 bi, você tem 2,3, né? Fiz errado aqui o cálculo, 2,3. Você tem 5,65 vezes de preço-lucro. Já fica bem mais descontada do que agora. Então, neste preço, para mim, essa energia já seria uma boa oportunidade. Agora, R$ 28,00, já não acho que essa extrema barganha. Fora que ela 5,65 vezes de PL, se ela apenas repassar um payout de 50%, o meu dividend yield, tá? Veja bem, ó, 1 dividido por 5,62 vezes 50%, o meu yield poderia subir para quase 9%. Então perceba que a tese muda completamente quando a ISA Energia está mais descontada, porque aí se eu colocar um retorno embutido na ação de crescimento de 7, reinvestir a 3, né, e ter um re-rating, o meu retorno tende a subir ainda mais, ficando ali em 24,8% ao ano, porque meu efeito com valorização será maior pelo fato de ela estar mais barata, você tem aí um efeito de revalorização da ação maior, maiores proventos em função do seu preço de compra, que tende a aumentar a sua rentabilidade, e fora, né, de que você tem mais margem de segurança. Então, assim, para mim, ISA Energia, somente abaixo de 22 a 20 reais, já começa a ficar um preço interessante. Agora, para mim, não está barata. O ponto positivo, que me agradou bastante, é que a empresa está se movimentando o mais rápido possível para manter esse resultado, né? Pelo menos em uma alta rentabilidade, alto ROI. Porque até então, o mercado estava pensando que a ISA Energia iria ter esse tombo de receita e acabou. Mas não, as empresas são mecanismos vivos, né? E elas crescem no longo prazo. Então, assim, a ISA Energia muito provavelmente vai chegar a 2028 com o lucro líquido lateralizado como está agora, porque ela vai se livrar da RBSE e vai ter metade da sua receita incorporada no resultado. E aí depois, né, um ciclo de crescimento mais interessante pode acontecer. Então é por isso que eu não estou comprando ISA Energia no momento, pelo preço, não é pelo fato da qualidade. A qualidade da empresa é boa. Por mais que eu prefira a Taesa, tá? Mas eu acho a Taesa já muito bem precificada. Então, se caso a ISA Energia ficasse barata, eu poderia colocar a ISA Energia na carteira para me vislumbrar tanto de um bom provento, porque é uma empresa que paga bons proventos aos seus acionistas e cresce a uma taxa interessante no longo prazo, proporcionando um ROI alto, por mais que eu prefira a Taesa. Eu acho que a Taesa tem mais qualidade. Por isso que eu foco na Taesa, tendo aí, né, fico aqui na torcida, pessoal, de que a Taesa desabasse de preço, porque eu acho a Taesa uma empresa excepcional, tá? Para mim, a melhor de todas do setor de transmissão. Tem o melhor ROI, consegue controlar melhor a sua dívida, não depende de ativos antigos para ter lucro. Então, assim, eu prefiro a Taesa. E para mim, Taesa, para estar barata, somente abaixo
dos 33 a 32 reais, que aí o preço dela já ficaria mais interessante. Agora não, se ela voltasse aqui para essa faixa, ó, de 31 a 30 reais, já fica uma região mais interessante. Então, as transmissoras estou de fora no momento, justamente porque já estão bem precificadas, mas se elas ficarem um pouco mais baratas, eu posso ficar totalmente de olho novamente, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações da ISA Energia ou da Taesa e qual é essa expectativa, né, de médio e longo prazo. Em particular, não tenho nenhuma das duas na carteira porque não estou enxergando tanta assimetria. Mas futuramente, quem sabe ela abra e sopa, né? Abra oportunidade, tanto Taesa e Energia, que eu poderia muito bem colocar em carteirar aqui na carteira para médio e longo prazo. Claro que nada se trata de recomendação, mas são ações que eu posso seguir de olho, olhando, né, numa visão mais futurista. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus, até o próximo vídeo e fui!